Minha cunhada acha que é dona do meu marido. Vive se esfregando nele, chega a ser doentio. Parte 1. Quando conheci José, eu senti que tinha encontrado o homem da minha vida. Nos conhecemos no trabalho, começamos como colegas, depois amigos, e quando percebemos, estávamos completamente apaixonados. Ele era carinhoso, atencioso, aquele tipo de homem que faz você se sentir segura só de estar perto. O relacionamento foi natural, sem joguinhos, sem complicações, até eu conhecer a família dele. Logo de cara, percebi que a irmã dele, Bianca, era muito presente na vida de José. E quando digo muito, quero dizer demais. Eles eram irmãos, claro, mas a maneira como ela agia perto dele me deixou desconfortável desde o primeiro momento. Ela era alguns anos mais velha e sempre fazia questão de lembrar que ele era o menininho dela, o bebê da família. No início, achei até bonitinho. Mas com o tempo, vi que aquilo ia muito além de um simples carinho fraternal. No primeiro jantar que tive com a família, Bianca mal me olhou. Mas por outro lado, fazia questão de sentar do lado de José, de colocar comida no prato dele como se ele fosse uma criança, de ajeitar o cabelo dele, de rir exageradamente de qualquer coisa que ele falava. Em determinado momento, ela encostou a cabeça no ombro dele e disse: "Ai Zé, você vai me trocar mesmo por essa daí?" Rindo como se fosse uma brincadeira. Eu ri também, desconversando, mas por dentro aquilo me incomodou. Ela era muito grudada nele, e a forma como me olhava de canto deixava claro que não gostava da minha presença ali. José parecia não perceber nada. Para ele, aquilo era normal. Eu tentei ignorar, tentei achar que era coisa da minha cabeça. Mas com o passar do tempo, Bianca começou a passar dos limites, e eu percebi que aquela situação não ia ser fácil de lidar. Parte 2. Desde que comecei a namorar José, percebi que Bianca, sua irmã mais velha, tinha um jeito estranho de agir com ele. No início, achei que era só um carinho exagerado, coisa de irmã protetora. Mas com o tempo, os comportamentos dela começaram a me incomodar de verdade. O primeiro momento que realmente me fez ficar alerta foi um almoço de domingo na casa da família deles. Era uma tradição que José fazia questão de manter, então sempre íamos. Nesse dia, tudo parecia normal até que depois do almoço, a mãe dele pediu ajuda na cozinha. José, como sempre, se ofereceu para ajudar. Eu fiquei na sala conversando com o pai deles, até que comecei a ouvir risadinhas vindas da cozinha. Fui até lá e encontrei Bianca grudada nele. Ela estava de frente para ele, segurando o rosto dele com as duas mãos, rindo de algo que ele tinha dito. Mas não era um riso normal. Era algo exagerado, quase flertando. E para piorar, ela passou a mão no cabelo dele de um jeito estranho. "Você continua sendo o homem mais lindo desse mundo, maninho", ela disse, com uma voz doce e arrastada. "Nenhuma mulher nunca vai te amar como eu amo." Eu gelei. Aquilo não era normal. O jeito como ela olhava para ele, como se eu nem estivesse ali, como se ele pertencesse a ela. Era surreal. José riu sem graça, tentando se afastar, mas Bianca não largava ele. Foi só quando ele realmente tirou as mãos dela de seu rosto que ela me olhou, e o olhar dela foi claro: "Ele é meu. Você nunca vai tomar meu lugar." Aquele foi o momento em que percebi que aquilo ia muito além de uma irmã ciumenta. Bianca não queria só proteger José. Ela queria que ele fosse dela. E aquilo era assustador. Parte 3. Depois daquele almoço bizarro, comecei a evitar ao máximo os encontros com Bianca. Mas, claro, ela sempre arranjava um jeito de estar por perto. Se José e eu saíamos para jantar, ela coincidentemente aparecia no mesmo restaurante. Se planejávamos um fim de semana só nosso, ela ligava chorando, dizendo que estava se sentindo sozinha. E José, inocente como sempre, acreditava que ela só queria apoio. Até que um dia, veio um pedido estranho. "Posso dormir na casa de vocês?" Bianca perguntou, quase manhosa. "O quê?" Respondi na hora, surpresa. "Ah, meu chuveiro queimou, e tá um calor insuportável no meu apartamento. Eu sei que vocês têm um quarto de hóspedes." Ela sorriu, olhando para José. "Por favorzinho, maninho." Eu já ia negar, mas José, sem perceber a armadilha, aceitou. "Claro, Bianca. Não tem problema. Você pode dormir lá hoje." Aquilo me incomodou, mas tentei não criar confusão. Pensei que, no máximo, ela tomaria banho e dormiria quieta no quarto de hóspedes. Mas eu devia saber que Bianca nunca fazia nada de maneira normal. No fim do dia, cheguei em casa depois do trabalho e encontrei a porta entreaberta. Estranhei, porque José sempre trancava tudo. Entrei e fui direto para o nosso quarto, pronta para me trocar. Foi quando congelei. Bianca estava deitada na nossa cama, pelada. Ela não se assustou com minha chegada. Pelo contrário, apenas me olhou, um sorriso no canto dos lábios, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo.
Você chegou cedo, disse, passando a mão pelos cabelos como se estivesse esperando alguém. Eu não conseguia nem respirar direito. O que diabos você tá fazendo, Bianca? Relaxa, só tô descansando. Ela riu baixinho. José ainda não chegou? Aquela frase fez meu sangue ferver. Ela estava ali, esperando por ele. Parte 4. Eu não sabia se gritava, se jogava Bianca para fora ou se pegava alguma coisa para cobrir aquela cena nojenta. Meu estômago embrulhou na hora. Você ficou maluca? Explode, pegando um roupão e jogando em cima dela. Bianca apenas riu. Ai para, você tá exagerando. Só queria descansar um pouco. Na minha cama? Pelada? Esperando seu irmão? Ela revirou os olhos, como se eu fosse uma completa idiota por achar aquilo estranho. Nossa, quanta paranoia. O José e eu somos irmãos, pelo amor de Deus. Para de fazer drama. Eu não aguentei ouvir mais nada. Saí dali direto para a sala, esperando José chegar. Meu coração martelava no peito, porque eu sabia que aquele seria o confronto definitivo. Quando ele entrou em casa, já fui direto ao ponto. José, eu quero que você me explique agora o que está acontecendo com a sua irmã. Ele me olhou confuso. O quê? O que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei em casa e encontrei a tua irmã pelada na nossa cama. Os olhos dele se arregalaram. Eu achei que ele fosse surtar, ficar puto com ela e expulsá-la de casa. Mas não. Ele simplesmente suspirou e balançou a cabeça. Meu amor, você tá exagerando. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu tô exagerando? Você ouviu o que eu acabei de falar? Ele passou a mão no rosto, como se estivesse cansado. A Bianca sempre foi meio sem noção, mas isso não significa nada. Ela deve ter achado que não teria problema, talvez tenha esquecido de pegar uma roupa antes de deitar. Você sabe como ela é desligada. Meu sangue ferveu. José, pelo amor de Deus. Se fosse qualquer outra mulher, você estaria explodindo de raiva. Mas como é a tua irmã? Você acha normal? Ele suspirou de novo. Eu só acho que você tá vendo coisa onde não tem. Foi ali que eu percebi. Ele nunca ia enxergar o que estava acontecendo. Parte 5, final. Hoje foi o dia que eu jamais imaginaria ter que enfrentar. Cheguei em casa depois de um dia complicado, exausta, esperando encontrar um pouco de paz. Mas ao abrir a porta do quarto, o que vi quase me fez cair da cadeira. Lá no meio da cama, meu marido dormia profundamente, e ao lado dele, minha cunhada estava com ele, de forma tão íntima que não havia como ignorar. Ela, sem pudor algum, passava as mãos pelas partes íntimas dele, como se estivesse ali para fazer algo natural, sem qualquer noção de respeito. No instante em que meus olhos se fixaram na cena, uma onda de repulsa e raiva me invadiu. Eu senti o coração disparar em uma fúria que não conseguia controlar. Que porra você está fazendo? Gritei, com a voz rouca e cheia de indignação. Ela congelou, os olhos arregalados, enquanto meu marido, ainda inconsciente, nem percebeu a comoção. Eu, sem pensar duas vezes, avancei, empurrei-a para fora do quarto, fazendo com que ela caísse no corredor. Minha mão tremia de tanta raiva e tristeza. Fiquei ali parada por alguns segundos, tentando absorver o que tinha acabado de acontecer. Cada detalhe daquela cena, o jeito despreocupado dela, o silêncio do meu marido, parecia uma facada. Eu não sabia se era o fim do nosso casamento ou se aquela traição seria o estupim de algo ainda pior. Enquanto ela se afastava, eu senti uma mistura de dor, raiva e um vazio esmagador. Não sei se conseguirei aguentar essa situação por mais tempo. Minha mente fervilhava com perguntas sem resposta, e no fundo só me restava uma certeza: algo precisaria mudar e rápido. Será que vou conseguir encontrar forças para reconstruir tudo depois disso? Não sei se vou aguentar essa porra por mais tempo.